Vamos falar sobre confiando na graça em todo o tempo. Por que eu resolvi falar sobre confiar na graça em todo o tempo? Porque isso me lembrou de uma coisa chamada método. E eu vou contar para vocês essa história do método. A gente está aí com Nova Fitness, já tem 2 meses, né, que a gente está... Já perdemos até as contas, né, no Nova Fitness, e a gente está vendo muitos resultados acontecendo, né? Vários quilos foram largados pelo meio do caminho lá, né? Pedaços também de um para o lado, outro para o outro. Mas o curioso é que o Nova Fitness está sendo uma bênção, mas acima de tudo está sendo aplicado um método lá. Ou seja, existe um método que o pastor Fragale propôs durante o Nova Fitness, que é o método de pouca intensidade, porém por um período mais prolongado. Alguns acreditam que você, para poder entrar em forma, tem aquele lance do no pain, no gain, né? Se você não sentir dor, você não vai ganhar nada. E o que a gente está propondo ali é uma coisa completamente diferente. Vai devagar, dentro de um ritmo mais lento, porém por um período maior, que você vai começar a ver os resultados acontecendo. Só que, por que todo mundo não faz isso? Porque as pessoas não acreditam no método. Tem gente que acredita que o negócio é só pauleira. Não, meu irmão, tem que se matar, tem que se esforçar, tem que... E o cara não atinge o resultado que está esperando, porque ele não acredita que o método que está sendo proposto funciona. E é curioso como é que isso funciona em todas as áreas da vida, essa história de método. Eu aprendi um dia na minha vida profissional, um cara que era meu chefe falou para mim, o negócio que você está fazendo não está dando certo, porque você não tem método. Na hora que você entender que você precisa ajustar o teu método, você vai ver que as coisas vão funcionar. E eu acreditei e realmente fui lá e corrigi a rota do que eu estava fazendo a partir de um método. Tudo tem um método. E Deus tem o método dele também. O método de Deus chama-se graça. A gente vai ver que a coisa mais curiosa, por que a gente vê tanta religiosidade e por que a gente vê resistência à graça? Porque a pessoa acredita que o método certo é sem dor não tem ganho, sem esforço não tem resultado. Eu não consigo acreditar que esse método de graça, de favor imerecido, funciona. O que a gente mais entende, o que a gente mais vê na igreja hoje de pessoas que não vivem o melhor de Deus, é porque elas não acreditam no método de Deus. Então, automaticamente, elas não desfrutam dos resultados daquilo que Deus se propõe a fazer. É isso. A gente fala lá na corrida, se você correr muito forte, saindo que nem um doido, tu vai queimar açúcar. Você só vai ficar depois estourado. Se você correr mais devagar, você vai condicionar o teu corpo a queimar gordura. É assim que você perde peso. E Deus está falando, cara, você quer ver grandes coisas acontecerem na sua vida? Confia em mim, acredita na minha graça, vive debaixo da minha graça e você vai ver as grandes coisas que eu vou fazer para você. E o mais interessante é que tem gente que acredita no método da graça quando se fala de salvação, mas quando fala de viver aquilo que Deus tem, já não acredita de novo no método da graça. Esse é outro problema, quando você acredita que o método só funciona para uma parte. Só que no caso, Jesus, ele é definitivo, ele é o único, aquilo que ele fez foi suficiente e ele é a graça. Se eu quiser inventar qualquer coisa que não seja graça, eu estou dizendo o seguinte, Jesus, você não foi suficiente, você não é aquele que disse, está tudo consumado. Faz sentido isso para vocês, gente? E é por isso que eu quero contar para vocês nessa noite que o plano de Deus para você, para a sua vida, é de crescimento, de atingimento de novos patamares, de resultados e conquistas acima da sua capacidade e até mesmo do seu entendimento. Significa que o que Deus quer é que eu e você cheguemos a um novo nível, a novos patamares, a novas conquistas que não são possíveis a partir do nosso esforço próprio, não são possíveis a partir do nosso conhecimento, não são possíveis a partir da nossa capacidade própria. Só são possíveis a partir dele, a partir da graça. Eu já vivi situações na minha vida onde eu me vi solucionando problemas que eu não tinha capacidade para resolver. O que foi isso? Graça de Deus.
É quando você enfrenta um desafio, um problema, que você sabe que pela sua força você jamais conseguiria resolver. Mas no momento que você confia, no momento que você confiou em Deus, você de repente se vê vitorioso frente àquilo ali. Alguém aqui já passou por isso? Amém. Isso é a graça de Deus operando na sua vida em todas as áreas. Por isso que quando a gente vai lidar com um desafio, a gente tem que buscar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Pai, cara, esse problema eu não consigo resolver por minha conta. Preciso de você. É o que a gente fala tanto aqui de Josafá. Deus, eu não consigo resolver essa não. Deus falou, vai para lá, bota o pessoal para louvar na frente e fica de olho que eu vou resolver o problema para vocês. É assim que funcionam as coisas de Deus. Esse é o método do nosso Deus. Sabe, eu quero compartilhar com vocês uma passagem, Tiago 1, de 2 a 8, onde fala o seguinte: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Olha só que coisa interessante. A graça não significa que você não vai passar por dificuldades, que eu e você não vamos ver por dificuldades. Na verdade, ela é uma grande oportunidade de falar, opa, problema? Comigo. Dificuldade? Comigo mesmo, vamos lá, manda aí, que eu já sei que eu vou crescer depois disso. Já sei que eu vou evoluir depois disso. De novo, no nosso exemplo da corrida. Cara, você não vai atingir mais quilômetros se você não enfrentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros a cada etapa da sua vida. Você não vai subir ao pódio se você não participar de uma competição. Quero até falar uma coisa curiosa para vocês, né? E óbvia, só está lá no pódio quem enfrentou todo mundo e ganhou. Essa é a verdade, né? O cara não está no pódio porque ficou lá, tive problema nenhum, simplesmente acordei de manhã cedo, botei meu tênisinho, fui lá, tinha um lugarzinho reservado para mim, eu subi lá. Não, meu irmão, o cara teve que acordar cedo, correr mais do que os outros para poder alcançar aquele lugar. E para correr mais do que os outros, ele treinou, ele passou por dificuldades, ele passou por situações que muitas vezes, outras pessoas não estariam dispostas a participar. Ele acordou mais cedo do que o outro, ele foi dormir mais tarde do que o outro, ele enfrentou as etapas para poder chegar ali. O que eu quero falar é que a graça não significa que a gente não vai passar por dificuldades, mas ela nos garante que nós vamos conseguir vencer essas dificuldades de uma maneira além da nossa própria capacidade. Essa é a verdade. E o que ela vai fazer? Vai fazer com que a gente se torne cada vez mais pessoas maduras, pessoas cada vez mais corretas, de uma maneira que a gente comece a não falhar mais. Essa passagem continua dizendo o seguinte: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Olha só, aí você fala, mas pastor, eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Está precisando de sabedoria? Também é o seguinte, não é abrir livro e estudar não, pede a Deus que Ele dá. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar não. Eu estou falando para você o seguinte: sabedoria é algo que Deus tem disponível para todo aquele que pede, para todo aquele que crê que Ele é poderoso e abençoador daquele que pede a Ele. Peça sabedoria e você vai receber, porém peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Essa passagem também me lembra a situação da pessoa, que ela não acreditando no método de Deus, ela fica toda hora falando assim, mas eu acho que se eu fizer aqui um compromisso, como é que o pessoal chama compromisso de crente, como é que é mesmo? Promessa de crente tem o nome? Um voto. Eu vou fazer um voto, eu acho que se eu fizer esse voto, eu vou conseguir. Já descambou ali para o outro lado, já virou uma macumbaria evangélica lá. Né? Foi um despacho de crente, né? Já começou a falar, não, eu estou achando que o método de Deus não é suficiente. E aí fica de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não se firma. Sabe que eu um dia, nas minhas conversas com Deus, diante até mesmo das minhas próprias dificuldades, e o Espírito Santo me trouxe um entendimento sobre esse assunto, que foi tão claro, falou, você quer ser vitorioso? Firme-se na graça, creia plenamente que a minha graça
é suficiente para você. E eu comecei a entender isso, eu falei assim, eu não tenho que buscar um caminho alternativo, eu tenho que crer nessa graça de Deus. Sabe, as dificuldades, elas nos fortalecem, elas nos capacitam para esses próximos níveis, produzindo em nós confiança. O que vai acontecer é que cada dificuldade que a gente enfrenta, cada situação que a gente vive e que a gente vai vencendo essas situações, a nossa confiança vai crescendo. De novo, é como na corrida, na hora que eu consigo correr 3 quilômetros, eu sinto confiança para correr 5. Na hora que eu corro 5, eu sinto confiança para correr 7. Na hora que eu corro 7, eu sinto confiança para correr 10. E assim por diante. Cada etapa, cada novo patamar que você vai atingindo, vai te dando confiança para os próximos níveis. Então, entenda o seguinte, essa vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela vai de glória em glória, de degrau em degrau. Cada situação que a gente está vivendo e que a gente enfrenta ela debaixo da sabedoria de Deus, confiando no método dele, confiando no processo dele, você vai atingindo novos patamares. Quero falar para você, não entra numa de ser especialista no nível raso, especialista no primeiro degrau. Você sabe que eu creio que tem muito crente que não vive o melhor de Deus porque acha que meti o pezinho no degrau da salvação, estou salvo, está tudo bem, estou satisfeito. Você tem novos patamares para subir. Você tem que crescer espiritualmente, você tem que crescer na sua fé, você tem que chegar no patamar que Deus planejou para você. Eu estava buscando em Deus essa palavra e ele me levou a Abacuque, porque Abacuque estava numa situação tão complicada, tudo dando errado e ele reclamando, Deus, como é que pode? Os caras que não prestam não estão se dando bem, a gente está sendo perseguido, como é que você não está vendo o que está acontecendo isso com o teu povo? E Deus deu uma palavra a ele, que depois dele escutar aquilo que Deus falou, ele disse o seguinte, ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Falou assim, olha, resumindo, ele falou, olha, pode estar dando tudo errado, não tem comida, não tem bebida, não tem nada, mesmo assim eu vou continuar louvando ao meu Deus. Por quê? Porque o louvor, ele quebra todo jugo contra você. O louvor é uma arma poderosa contra tudo aquilo que vem se levantando contra a sua vida. E depois ele completa e diz o seguinte, o Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde eu vou estar seguro. Falou assim, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que Ele cuida de mim, Ele me protege e Ele me coloca em um lugar seguro. Olha, nada como você enfrentar uma dificuldade, enfrentar um desafio, sabendo que você tem o suporte do Deus Todo-Poderoso ali com você. Deus, Ele não abre mão de nenhum de nós. Não existe a situação de você estar vivendo um problema, vivendo qualquer situação e Deus não está ali te apoiando. Eu achei muito interessante eu ouvi um testemunho que minha esposa me mostrou de um cara que ele estava contando que ele foi abusado quando ele era criança. E durante muito tempo ele ficava assim, por que Deus? Por que você permitiu que eu fosse abusado quando era criança? E nessa história que ele estava vindo, ele de repente, ele começou a ouvir o Espírito Santo, Deus falando com ele como quase que fosse audível, totalmente audivelmente para ele. E ele começou a lembrar da cena, onde ele lembra que ele se escondeu debaixo de uma mesa e tinha uma outra criança do lado dele, chorando com ele e abraçando ele naquele momento. E aí Jesus falou para ele assim, eu era aquela criança que estava ali com você naquele momento, te abraçando e cuidando de você naquele momento. E ele entendeu assim, mesmo no momento que você viveu aquele problema, eu estava ali te cuidando, te abraçando e te consolando de frente àquela dificuldade. Foi ali que ele entendeu, cara, eu não estava sozinho. Apesar de ter acontecido comigo uma coisa terrível, eu tive ali o meu Deus cuidando de mim no momento de dificuldade. Eu estou falando isso porque às vezes a gente passa por situações onde a gente fala assim, Deus, cadê você? Alguém aqui já passou por isso? Deus, onde é que você estava na hora que aconteceu aquilo ali comigo?
Como é que você permitiu que aquilo ali acontecesse comigo? E ele fala para você: eu que te sustentei naquele momento para que você pudesse estar hoje aqui, ouvindo eu falar para você: eu te amo, a minha graça te basta. Não importa o que você passou lá atrás, os meus planos para a tua vida jamais serão revogados, porque eu sou bom, porque eu sou poderoso e porque sou fiel àquilo que eu prometi na sua vida. Eu não sei se para quem é isso aqui não. Eu quero falar para você que viveu uma dificuldade na sua vida, que você achou que Deus te deixou na mão. Ele está aqui hoje te dizendo que Ele não volta atrás daquilo que Ele te prometeu, daquilo que Ele falou que vai fazer na tua vida. Amém? Você recebe isso? Amém? A verdade é que Deus, Ele te ama tanto, do jeito que você é, mas só que Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está. Essa é a verdade. Quero falar que Deus, Ele te ama tanto, que Ele fala assim: meu filho, vem do jeito que você está, mas eu te amo tanto, que eu quero te transformar, para que você viva o melhor que eu tenho para a tua vida. Então eu quero te dizer que às vezes essas dificuldades, isso que você está vivendo, é um processo através do qual Deus está moldando você, para que você seja cada vez mais a imagem e semelhança dEle. Às vezes, por você estar passando por uma dificuldade, o que Ele está fazendo é tirando de você a crença que tudo que você consegue fazer, o que você conseguiu fazer foi fruto do teu esforço, foi fruto da tua capacidade, para você entender agora que o que você vai conseguir é ainda melhor, só que é fruto da graça dele na tua vida. Sabe que um dos maiores problemas de todo mundo é a tal da autossuficiência. É quando eu acredito que todo o meu esforço, que tudo aquilo que eu fiz é o que me colocou onde eu estou hoje. E eu quero dizer para você, você está onde você está hoje. Sim, você pode ter sido fruto do seu esforço, mas Deus, Ele abençoou você para estar onde você está. E Ele é quem vai te abençoar para te levar aonde você pode estar e que você não tem nem sequer noção que você possa estar. Porque é assim que Ele opera. Hebreus 12:2 fala o seguinte: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Olha o que essa passagem está dizendo para a gente. Cara, você está vivendo qualquer coisa na tua vida? Foca para Jesus, porque é Ele, na verdade, é Ele que faz com que a nossa fé comece e se aperfeiçoe. E olha o exemplo dele, que no momento que ele viu maior dificuldade, cara, eu vou ser crucificado. Então imagina o seguinte, ele já sabia o que ele ia passar, mas ele não desistiu, porque ele sabia que Deus tinha algo muito maior para ele. E eu quero falar para você, não desista em meio ao que você está vivendo hoje, porque depois na próxima curva, no próximo quilômetro, na próxima milha, no próximo andar, no próximo degrau, Deus tem o melhor dele para a sua vida. Sabe que muita gente não vive o melhor de Deus porque desiste às vezes na penúltima etapa. Assim, eu vou parar. Olha, eu vejo demais isso, a gente vê demais isso em corrida. O cara fala assim, o cara está acabando ali, o cara para. Eu vi uma vez um cara fazer um negócio que deu vontade de parar para dar uns tapas no cara no meio da corrida. Estava correndo a maratona. Aí eu estava lá correndo lá a maratona e tem uma mística que diz que é o paredão do quilômetro 32, né? O paredão do quilômetro 32. Aí estava lá o cara, eu estava passando, né? Aí veio o cara, aí, estamos chegando no 32. Pô, aí, paredão do 32. Ai, 32. Ai, não vai dar não, cara. Se entregou. Sabe por que se entregou? Porque deixou aquilo que ficou na cabeça dele, dizendo que aquele era um paredão intransponível, contaminar ele. Tinha que falar, meu irmão, cala essa boca, tapa esse ouvido, vou dar uma bifa logo aí em cada ouvido para tu ficar surdo, e tu vai direto. Vou botar aparelho em você para tu não ver placa nenhuma, vai para frente, para você ir para o resultado que você tem que chegar. E às vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente está numa dificuldade. Cara, eu vou te falar uma coisa, já que tu está no meio do negócio, segue em frente, cara. Vai à luta, não para não. Segue em frente. A pior coisa que tem é você desistir no meio do caminho.
Deus, ele tem o melhor para você. Jesus, ele viu, ele visualizou aquilo que ele ia sofrer, mas ele não desistiu, porque ele sabia que o Pai era poderoso para ressuscitar ele dentre os mortos. E Deus tinha prometido para ele uma glória, cara, que a gente não podia nem sequer imaginar. Eu quero dizer para você nessa noite, para você, em meio às dificuldades, em meio a tudo que você está vivendo, guardar a sua fé e proteger o seu coração e a sua mente. Sabe que o inimigo, o que ele tenta mais fazer em meio a essas dificuldades, é exatamente abalar a nossa fé, atacando o nosso coração e atacando a nossa mente, dizendo, você não vai conseguir, esse Deus não vai te abençoar, Deus, ele não vai resolver teu problema, ele não está contigo. É um bombardeio. A gente aprendeu aqui que o campo de batalha da mente é onde a nossa principal guerra espiritual acontece, é dentro da nossa mente. Por isso que nós temos que, a cada dia, fortalecer cada vez mais a nossa fé, para que o nosso coração seja cheio, para que a nossa mente seja cheia das verdades espirituais, que são poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza, tudo aquilo que tenta se levantar contra nós. Não é momento de desistir. Não é momento de, olha só, entrou na guerra, não é hora de desistir. Na hora que você entrou na guerra, você tem que guerrear. Entrou na batalha, você tem que batalhar. Não é simplesmente pular fora. Hebreus 12, 15 a 16 fala para a gente o seguinte, tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Olha que coisa interessante. Abandonar a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Cara, essa passagem quando fala aqui sobre ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente, significa a apostasia da sua fé. É aquele cara que frente a tanta dificuldade, não crê na graça de Deus, não crê que Deus vai abençoar ele em função da graça, e começa assim, não acredito mais, Deus não é bom, Deus não está comigo, e começa ali a declarar palavras de que eu não creio em Deus, começa a contaminar o outro, começa eu vi no outro dia uma coisa de uma psicóloga crente, estava falando que muitos ateus são, na verdade, crentes decepcionados. Mas são crentes decepcionados porque não perseveraram na fé. E aqui a gente está falando de perseverar na graça de Deus. O problema é que é muita gente que acha que, na verdade, a fé ela era só um complemento à sua capacidade pessoal de fazer as coisas. Vocês já viram gente dessa maneira? Acha o seguinte, ó, eu estou fazendo a minha parte, agora a fé ela vem como um plugin, a fé é um plugin que vai dar ali um boost no meu negócio para que eu consiga. Não, a sua fé é tudo para você. Deus, pela fé, ele pode, na verdade, dar um boost no que você tem de competência, mas a fé é a base daquilo que a gente tem que fazer. E é nessa que, às vezes, a gente começa a perder esse entendimento de que Deus é bom. Sabe que o que eu acho que o inimigo mais tenta fazer na nossa vida é querer dizer para a gente que Deus ele não é bom. Ele fala assim, Deus não é bom, Ele não se importa com você, Ele não está do teu lado. Mas quando eu creio nesse Deus de graça, eu entendo o seguinte, não importa o que eu esteja fazendo, não importa o que for, eu sou filho amado, e Ele cuida de mim, e Ele vai me abençoar. A gente tem que aprender que o nosso crescimento ele tem que vir dessa visão da graça de Deus. Minha palavra para você hoje é, cresça através da graça. Comece a crescer na sua fé, crescer em entendimento de que você pode sim alcançar os novos patamares através da graça de Deus. Hebreus 15, 13, de 5 a 6 fala, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo, que mal pode alguém me fazer? Cara, essa passagem ela é interessante porque muitas vezes a gente está vivendo problemas financeiros. O problema, quando você vive um problema financeiro, é você se apegar ao dinheiro.
O problema financeiro ele tem esses dois lados. É você viver a dificuldade e você começar a se apaixonar pelo dinheiro. Começar a achar que ele é tão importante para você que ele começa a ser, na verdade, um Deus na sua vida. O dinheiro vira Deus na vida, às vezes, de quem tem muito e de quem tem pouco, que começa a se apaixonar por ele. Já viram isso acontecer em algum lugar? Isso acontece muito. E que essa passagem fala o seguinte, cara, não se preocupa com isso, não se apega a isso não. Você está passando por dificuldade financeira, você está vivendo um momento difícil, o dinheiro não está sendo suficiente para pagar suas contas. Ó, olha o que Deus está falando, ó, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. No momento certo, Deus vai trazer uma provisão sobre a tua vida e vai te abençoar naquilo que você precisa. Essa é a visão. A visão é, cara, está acabando. Ó, chegou no final. Creia que no momento certo, quando você menos esperar, e certamente de uma maneira que não é a que você estava planejando, Deus vai abençoar a sua vida. E a gente tem que entender isso, cara. Se Deus é aquele que está me abençoando, cara, eu vou temer quem? Qual é o inimigo que vai ser capaz de me vencer frente ao Deus Todo-Poderoso? Essa semana a gente estava vivendo uma dificuldade e eu estava em casa orando com a minha esposa e eu comecei a orar, falei, Senhor, cara, esses caras que estão se levantando não estão se levantando contra pessoas não, estão se levantando contra a tua igreja, então tu é poderoso, vai lá e resolve isso, Pai. E ali naquele momento de oração, eu fiquei numa paz tremenda, porque eu entendi claramente, cara, se Deus está comigo, cara, se Deus está com a gente, por que a gente vai temer qualquer tipo de homem que tente atrapalhar, não apenas a gente, mas atrapalhar a obra dele? 13:9 fala, não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos, que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus, e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Olha que interessante, você quer crescer espiritualmente? Cresça pela graça. Então, falando assim, ó, quando ele fala assim, ó, os que ficam em cima de regras de alimentos, não têm sido ajudados por elas, significa que tudo aquilo que se tenta fazer, achando que vai levar você a um crescimento espiritual, que não seja crer que Deus é bom, que Ele te ama e que te abençoa por graça, isso não está te ajudando em absolutamente nada. Não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia, que você não tem que fazer uma escola bíblica, não é nada disso. É quando você entra nessa de querer ajudar Deus. Não, já sei que se eu fizer um jejum de 40 dias, essa situação vai mudar. Eu já sei que se eu pagar aqui uma promessa, se eu fizer o voto, né? Crente paga. Se eu fizer esse voto, a situação vai mudar. Isso não tem nada a ver com o método de Deus. É nessa que as pessoas às vezes começam a perder completamente foco. Alguns aceitam a graça de Deus quando se trata de salvação. Mas então eles tentam crescer na vida cristã através da sua própria força. Assim, a graça foi boa, eu aceitei a graça, mas agora eu quero fazer por minha própria conta. Cara, a graça vai fazer com que você cresça e alcance novos patamares, resultados e conquistas acima da sua capacidade e do seu entendimento. Eu quero hoje, nessa noite, dizer o seguinte, confie em Deus, confie no método dEle, confie na forma como Ele faz as coisas. Essa semana, eu recebi uma mensagem que me deixou assim, feliz da vida. Semana passada a gente teve aqui os 3 dias com o Espírito Santo e o pastor Maurício continuou ainda no domingo pregando sobre isso. Nos primeiros 3 dias a gente teve 100% das pessoas que vieram aqui buscando o batismo com o Espírito Santo, recebendo esse batismo. No domingo muitas pessoas foram batizadas, mas aí aconteceu uma história muito curiosa. Na outra semana, nós temos um grupo de conexão em Orlando, e a líder do grupo me ligou, pastor, um amigo meu veio aqui na minha casa, primeira vez que ele viu o grupo, ele aceitou Jesus aqui no grupo. Pô, ele aceitou Jesus e ficou apaixonado por Jesus, já quer se batizar. Como é que a gente vai fazer para batizar ele? Eu falei, cara, vamos ver, vamos pensar como é que a gente vai fazer e tal. Aí, isso foi terça ou quarta-feira. No domingo, ela saiu da casa dela em Orlando, estava indo para Tampa, e ela estava no carro assistindo o culto da manhã. E escutou o Fragari falar, ó, de noite eu vou ministrar aqui para você, que ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, tal. Aí ela pegou o telefone e falou, fulano, para esse rapaz,
Olha, lembra que eu te falei sobre batismo com o Espírito Santo? Ó, no culto da noite hoje lá na igreja, vai falar sobre isso de novo, vai ter uma ministração, assiste na tua casa. Aí o que o cara fez? Assistiu. O cara foi batizado no Espírito Santo, assistindo o culto pela televisão lá em Orlando, uma semana de convertido. Sabe o que é isso? Mente descontaminada, é isso que a gente estava falando aqui. Sabe por quê? Não tem nada ali dentro que esteja impedindo de receber a graça pura. Não tem nada ali dentro que está impedindo ele desse fluir do Espírito Santo. E eu quero falar nessa noite algo importante para você. Hoje é a noite de você se livrar de tudo que tem impedido a você de viver a plenitude da graça de Deus na sua vida. De você colocar para fora todos os conceitos religiosos e pessoais, familiares, ou seja lá o que for, que impedem você de crer que o método de Deus operar na sua vida e de abençoar a sua vida é através da graça e do poder dele. Queria pedir aos músicos para subir, por favor. Acredite que Deus ele é poderoso para mudar isso. Vamos ficar de pé?